Boa noite a todos. A aula de hoje é sobre poluição da água. A água é uma substância muito importante para a manutenção da vida na Terra. 71% da superfície terrestre é coberta por água. Por esse motivo, algumas pessoas sugerem que a Terra deveria chamar planeta Água. A distribuição da água no planeta ocorre da seguinte maneira: 97,5% de toda a água é salgada, está presente nos oceanos e mares. 2,5% é água doce, está na forma de gelo e presente nos rios, alguns lagos e também no subsolo. Desses 2,5% de água, 68,9% encontra-se nos gelos e nas calotas polares, ou seja, estão no estado sólido. E apenas 31,10% dessa água está no estado líquido como água doce. E desse total de 31,10%, 96% está sob o solo, na forma de água subterrânea, e apenas 4% está disponível superficialmente. Então, a disponibilidade de água potável, vamos assim dizer, que ainda talvez não seja potável também porque tem que sofrer alguns processos de purificação, que nós vamos estudar mais adiante, mas a água disponível para consumo representa apenas 4% desse total, de 2,5% que nós temos. Isso significa que desse total de água, apenas 0,03% do total de água na Terra está presente no solo, no rio, nos lagos e na atmosfera, ou seja, está disponível para consumo. O Brasil, ele é um país com bastante destaque, ele contém 12% do potencial de água potável do mundo. Então, o nosso país é uma grande reserva, vamos dizer assim, desse mineral tão essencial à vida. E 80% da água presente no nosso território, sendo que 80% estão concentrados na Amazônia e 20% no resto do país. Então, por isso que é bastante importante, sempre está em pauta, a discussão a respeito da conservação, da Amazônia. Um dos motivos é pela preservação também dessa água. No corpo humano, a água representa, em média, 70% da sua composição. Essa composição ela varia de acordo com a idade. Então, nas idades iniciais, a porcentagem de água é mais alta, de 75% a 80%, e começa a reduzir ao longo dos anos. Então, entre os 10 e 15 anos, a porcentagem de água já é 63% a 65%. E esses valores vão diminuindo, chegando a valores de 50% a 58% entre os 40 e 60 anos, e de 60 anos ou mais, ele é em torno de 50%. Então, a quantidade de água ao longo da vida, a composição do corpo humano, ela varia. Isso também explica o fato, por exemplo, da pele enrugar. Por isso que um bebê tem a pele macia, E conforme nós vamos envelhecendo, a pele vai ficando enrugada. Desse total de água que nós temos no organismo, 81% está presente. 81% do sangue é formado por água, a pele 64% e os músculos 75%. Ainda temos o nosso cérebro com 75% de composição de água, o coração também 75%, os pulmões 86%, assim como o fígado e os rins.
as juntas 83% e os ossos, com uma quantidade menor, mas bastante significativa, 22%. Então, além do nosso planeta, a superfície do nosso planeta ser formada 71% de água, essa proporção é próxima também nos seres vivos, mais especificamente falando aqui dos seres humanos. Do total de água consumido no Brasil, mais de 70% é utilizado na agropecuária. Então, 67,2% da água consumida destina-se à irrigação das plantações, 11,1% ao abastecimento animal, 2,4% abastecimento rural, né, das casas, 0,3% em termoelétricas, 8,7% abastecimento urbano, 0,8% mineração e 9,5% na indústria. Então, a agropecuária corresponde por uma porcentagem bastante alta do consumo de água. O consumo total de água no Brasil é de 1.109 metros cúbicos por segundo. A água, ela apresenta algumas propriedades muito importantes que contribuem para a sua importância na Terra. A água é uma molécula polar, o que lhe confere o status de solvente universal para substâncias hidrofílicas. É bastante importante que isso fique claro. Mas mesmo para substâncias que são hidrofóbicas, como por exemplo, nós temos muitas moléculas no nosso organismo, como lipídios, né? algumas hormônios, algumas outras moléculas, que apesar de não serem, né, dissolvidas na água, mas a água é um meio, é um ambiente de veículo para essas moléculas também, né? Então a água, ela é polar devido à sua geometria angular, né? Nós aprendemos isso em química geral. Então o fato da água ser angular e termos densidade de carga positiva sobre os hidrogênios e uma densidade de carga negativa sobre o oxigênio, representado por esse símbolo, né, é um delta minúsculo, chama-se densidade de carga. Então, a água ela confere uma parte negativa, uma polaridade negativa na região que contém o oxigênio e uma densidade de carga positiva na região que temos, onde temos o hidrogênio. Então, por isso que a água ela é uma molécula polar. E as moléculas da água elas fazem um tipo de interação que chama-se ligação de hidrogênio. Isso também está relacionado pelo fato dela ser uma molécula polar. O oxigênio, por ser um elemento muito eletronegativo, ele atrai com uma intensidade alta o hidrogênio de outras moléculas, né? Fazendo com que uma rede de moléculas de água se ligue por essas ligações de hidrogênio. Isso explica o fato do gelo formar estruturas bastante organizadas e o fato do gelo flutuar sobre a água. Está relacionado com essas características que foram citadas. A água ela pode ser encontrada na natureza no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso ou vapor. O ponto de ebulição da água na pressão atmosférica ao nível do mar é 100 graus Celsius e o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Existe o ponto triplo da água, onde nós temos a existência das três fases, que corresponde a 4 graus Celsius. Então a água ela é encontrada na natureza facilmente nas três formas, né? Nós temos a forma sólida, como nas geleiras, a forma líquida nos mares, nos rios e lagos, e o vapor de água que está presente na atmosfera. Importante destacar que as nuvens
Elas não é água no estado gasoso, é água no estado líquido. Tá? Então as nuvens são formadas por gotículas de água e, em algumas situações, até mesmo por água no estado sólido, como se fossem pequenas partículas de gelo. Tá? Normalmente, quando a gente vai representar água no estado gasoso, como por exemplo nesta imagem, aparece uma nuvem, né? Essa representação não é 100% correta. Nós temos também o ciclo da água, que é responsável pela manutenção desses três estados encontrados na natureza, né? Então as águas dos oceanos, dos rios, evaporam sob o aquecimento da luz solar. Ao chegarem em altitudes altas, como nós já estudamos anteriormente, elas se condensam, formam-se as nuvens e essas nuvens vão ficando cada vez mais pesadas, então nós temos a chuva. Aí a chuva cai no solo, se infiltra, escoa na superfície e a água retorna para o estado líquido e depois evapora novamente, completando o ciclo da água. Agora vamos falar a respeito da poluição da água. A poluição da água, segundo o órgão CONAMA, é qualquer alteração nas características físicas, químicas e ou biológicas das águas que possa constituir prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população e ainda possa comprometer a fauna e a utilização das águas para fins recreativos, comerciais, industriais e de geração de energia. A poluição da água, então, ocorre quando substâncias nocivas, frequentemente produtos químicos ou micro-organismos, contaminam córregos, rios, lagos, oceanos, aquíferos ou outro corpo de água, degradando a qualidade da água e tornando-a tóxica para os seres humanos ou o meio ambiente. A água, como mencionado anteriormente, é considerada um solvente universal. Desta forma, é capaz de dissolver mais substâncias do que qualquer outro líquido na Terra. Por isso também, a água pode ser facilmente poluída, como nós vemos nessas imagens. Substâncias tóxicas de fazendas, cidades e fábricas se dissolvem e se misturam a ela, causando sua poluição. Diversas atividades humanas são capazes de introduzir ao ambiente substâncias contaminantes que modificam as características físicas da água. Nós temos dois mecanismos de poluição da água. A primeira consiste na poluição pontual. O que é a poluição pontual? Ela é facilmente identificada e diagnosticada, sendo possível, na maioria dos casos, corrigir ou punir, né, os responsáveis. E alguns exemplos que nós temos são descarga de efluentes a partir de indústrias e de estações de tratamento de esgoto. A segunda fonte chama-se fonte de poluição difusa ou não pontual, cuja origem não pode ser facilmente identificada, não sendo possível monitorar os agentes poluentes a partir de um ponto de origem, como escoamento superficial urbano, escoamento superficial de áreas agrícolas e deposição atmosférica. A poluição da água, ela pode ocorrer também de três formas principais: a poluição química, a poluição física e a poluição biológica. A poluição química ela é decorrente da contaminação com substâncias nocivas e indesejáveis, sendo um dos principais problemas relacionados à poluição da água, pois os efeitos podem demorar para serem percebidos. Os principais poluentes químicos são fertilizantes agrícolas, poluentes sintéticos, plásticos,
herbicidas, inseticidas, tintas, detergentes, solventes, remédios, aditivos alimentares. Também nós temos o derramamento de petróleo causado por navios de transporte ou na perfuração e extração de recurso encontrado principalmente no fundo do mar. E também temos a contaminação por metais pesados como chumbo, mercúrio, arsênio, cádmio, cromo e outros. Esses produtos químicos, eles podem ser biodegradáveis, que são aqueles que se decompõem por ação de micro-organismos, como bactéria, né? E os persistentes, que são aqueles que se mantêm por longo tempo no meio ambiente e nos organismos, podendo causar graves problemas de saúde. Então, por exemplo, o plástico é um tipo de poluente que dura muito tempo na natureza. Dependendo do plástico, nem se tem uma noção exata de quanto tempo esse material vai persistir no ambiente. Alternativamente a plásticos, né, plásticos convencionais, vamos dizer assim, existem plásticos biodegradáveis. Então, são plásticos feitos de fontes, né, materiais que são decompostos por micro-organismos e eles desaparecem, né, se transformam, melhor dizendo, em tempos mais curtos, 3 meses, alguns pouco mais, alguns anos, né? Os herbicidas também, inseticidas, então detergentes, é uma grande preocupação ambiental hoje por causa da contaminação de água. Nós temos detergentes que são biodegradáveis e detergentes que não são. Então nós temos que buscar utilizar sempre os detergentes que são biodegradáveis. Com relação ao derramamento de petróleo, é um problema bastante decorrente também, né? Nós tivemos um acidente recente no Brasil, se eu não me engano, em 2019, né, onde um petroleiro acabou derramando o petróleo no litoral nordeste do país e até hoje não se sabe exatamente qual é a origem desse petróleo, né? Se ele veio da Venezuela, depois foi falado que o navio era da Grécia, enfim. E os metais pesados também, o mercúrio, por muito tempo utilizado no garimpo de ouro. Então, os metais pesados, além de contaminar a água, contaminam também os animais que habitam esse ambiente e, por consequência, os seres humanos que acabam se alimentando desses animais. Nós temos também a poluição física. Ela ocorre principalmente pelo despejo de águas aquecidas, né, das indústrias, como siderurgias e usinas termoelétricas, que necessitam deste recurso para aquecimento de caldeiras ou processos de refrigeração. As usinas nucleares também utilizam água para o resfriamento dos reatores e a água aquecida é lançada posteriormente em rios e lagos. Há também a contaminação por resíduos sólidos, suspensos, coloidais ou dissolvidos, provenientes de esgoto ou pela erosão do solo. Esse tipo de poluição corresponde à maior massa de poluentes e gera a maior quantidade de poluição. Há também a poluição radioativa causada por resíduos radioativos provenientes ou do descarte indevido de equipamentos hospitalares, né? Equipamentos que contenham materiais radioativos e também por usinas nucleares, né? Principalmente quando essas usinas elas sofrem algum tipo de acidente. Nós temos dois grandes exemplos, né, de acidentes nucleares. Existem outros, né, vários, pelo menos uns 5 acidentes graves relacionando acidentes nucleares, mas um que chamou bastante atenção foi recentemente até inclusive, sim, tem 10 anos, que foi o acidente em Fukushima, né? Então nós tivemos um tsunami e esse tsunami atingiu a costa do Japão, causando graves danos
as usinas de Fukushima. Então, esse material radioativo ele foi lançado para a atmosfera, foi lançado para o mar também, e o impacto ambiental deste acidente foi muito grande. Com relação também aos reatores, os reatores nucleares eles funcionam basicamente da seguinte maneira: nós temos um núcleo radioativo e esse núcleo ele tem que ser resfriado. Então, a água passa por esse núcleo e resfria, e essa água ela é lançada novamente para a natureza. A poluição biológica ocorre quando micro-organismos patogênicos são lançados diretamente nos corpos d'água, principalmente de esgoto doméstico ou industrial, ou por infiltração pelo solo, podendo atingir águas de poços ou nascentes. Pode ocorrer também pelo aumento danoso de um determinado organismo ou micro-organismo pré-existente. Esses micro-organismos eles podem ser vírus, bactérias, vermes, protozoários, que são causadores de várias doenças em humanos e também em animais, como febre tifoide, cólera, salmonela, leptospirose, hepatite, esquistossomose, a amebíase e também a giardíase, entre outros. As principais fontes poluidoras da água, nós temos os esgotos domésticos, né, que compreende as águas que são utilizadas para higiene pessoal, lavagem de alimentos, utensílios, né, além também de águas usadas em vaso sanitário. O esgoto doméstico ele é constituído primeiramente por matéria orgânica, né, biodegradável, micro-organismos, nutrientes, óleos, graxas, detergentes e também metais. Os depósitos de lixos, né, que são os resíduos sólidos das atividades domésticas, hospitalares, industriais e agrícolas. Os principais impactos no sistema hídrico estão principalmente relacionados com o acúmulo deste material sólido em galerias e dutos, impedindo o escoamento de esgoto pluvial e cloacal, que pode causar enchentes, né? Muito comum nas grandes cidades, como São Paulo. Nós temos todo ano enchentes importantes, e também no Rio e outras cidades, né? Também podemos citar a decomposição do lixo, que produz o chorume, né, que pode atingir os mananciais subterrâneos e superficiais. Esse líquido ele contém uma concentração de matéria orgânica equivalente a uma escala de 30 a 100 vezes o esgoto sanitário, além também de micro-organismos patogênicos e metais pesados. A mineração, como já foi citado também, né, na extração de ouro, é utilizado mercúrio para separar o ouro do resto do material não desejável. Esse mercúrio ele vai contaminar a água e também ele vai ser evaporado na sequência, contaminando o ar também. A extração de outros metais, né, como chumbo, zinco e prata, que gera rejeitos ricos em arsênio. A atividade de mineração desses metais torna a água dos rios mais ácidas. E além desses fatores, que são específicos também para cada mineral beneficiado, existem outros impactos, né? Construção de barragem, desmatamento e desencadeamento de processos erosivos. A agricultura, como a gente foi falado no início da aula, a maior parte da água consumida vai para a agricultura. E muitos aditivos são jogados, né? São adicionados como agrotóxicos, né? Então, defensivos agrícolas, empregados no controle de pragas, os inseticidas, principalmente quando eles são utilizados de forma indevida, eles podem se acumular no solo, né? Os animais eles vão se alimentar dessa vegetação e vai dar sequência no ciclo de contaminação. E com as chuvas, os produtos químicos usados na composição dos pesticidas, eles se infiltram no solo,
contaminando principalmente os lençóis freáticos e acabam escorrendo para os rios, continuando também seu processo de contaminação. A indústria é uma fonte poluidora muito grande da água, né? Principalmente águas sanitárias, que são provenientes de efluentes de banheiro e cozinha dessas indústrias. As águas de refrigeração, como também mencionado no impacto físico, né, da poluição. Então, que são essas águas que são utilizadas para resfriamento, causam poluição térmica e são fontes potenciais de cromo. Existe um filme chamado Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, com a Julia Roberts. E eu não sei se eu falei exatamente o nome correto do filme, mas é com a Julia Roberts, Uma Mulher de Talento, que fala a respeito de uma empresa que contamina, né, a água de uma cidade com cromo, e tem toda a saga dela no filme, na história, para conseguir processar a empresa e auxiliar as pessoas daquela cidade. Águas de processos são águas que têm contato direto com matéria-prima do produto processado, né? E dentre as indústrias nós temos as indústrias de fertilizantes, que são principais poluentes, né? Fontes de nitrogênio e fósforo, que são nutrientes para plantas aquáticas, especialmente para as águas, que pode causar a eutrofização. Nós vamos falar um pouco mais a respeito dela na sequência. As refinarias de petróleo, né? Então, os efluentes do refino do petróleo, eles, quando são derramados na água, formam camadas que impedem, né, a troca gasosa entre a água e a atmosfera. Também impede a passagem de luz, provocando asfixia dos animais, impossibilitando também a realização da fotossíntese por parte dos vegetais e do plâncton. E a indústria de curtume, né, na indústria de beneficiamento de couro, os principais poluentes são cromo, utilizado durante o curtimento do couro, e a borra de tinta residual da fase de tingimento do couro. O mercúrio também foi usado por muito tempo nessa parte do curtimento do couro, hoje é mais comum o cromo. Indústria de celulose, né? Está entre os poluentes da indústria de papel. Eles poluem com matéria orgânica e compostos organoclorados que não são biodegradáveis e podem ser incorporados à cadeia alimentar. São tóxicos aos organismos vivos quando ultrapassam determinadas concentrações. Siderurgia e a metalurgia, né, uma ampla variedade de substâncias podem ser liberadas em seus efluentes, entre elas os fenóis, cianetos, amônia, fluoretos, ácido sulfúrico, sulfato de ferro e outros metais. E também a indústria pesqueira, né? O influente da indústria processada de pescado se caracteriza pelas altas concentrações também de nitrogênio, tá? Gorduras, sólidos totais e matéria orgânica. A navegação, que está bastante relacionado com o transporte, principalmente de petróleo, né? Nós temos os materiais também utilizados nas tintas antiferrugem nas embarcações, possuem óxido de cobre na sua composição e contribui também para concentrações mais altas nas regiões portuárias. Também são fontes poluidoras de água a queima de combustíveis fósseis, né? Também já conversamos a respeito da chuva ácida. Tem uma aula que eu falei muito a respeito da chuva ácida, né? Que é caracterizada pela diminuição do pH da chuva, da água da chuva, causada principalmente pelos óxidos de enxofre e pelos óxidos de nitrogênio, se transformando em ácido sulfúrico e ácido nítrico, respectivamente. E nós temos a eutrofização, que é um processo normalmente de origem atrópica, podendo também ser raramente um processo natural. Ele se caracteriza pelo aumento gradativo da concentração da matéria orgânica acumulada em ambientes aquáticos,
Então, fertilizantes, detergentes, esgotos, né, lançados sem tratamento, eles provocam um aumento dos nutrientes daquela água e ocorre a proliferação então de algas microscópicas na superfície da água, impedindo a oxigenação do meio, causando a morte de peixes e organismos aeróbicos, né? Então, uma, um fenômeno também que contribui para a eutrofização é o acúmulo do sedimento. Ele reduz, né, a capacidade de autopurificação. Então, o acúmulo, né, o sedimento, ele se acumula no fundo das bacias, aí aumenta, né, o nível desse sedimento e facilita a ressuspensão dos nutrientes presentes no fundo da bacia. Aí nós temos a imagem mostrando, né? Então, na imagem 1, um lago normal, com baixo nível de nutriente, boa penetração de luz solar, alto nível de oxigenação, pouco crescimento de algas e alta diversidade de peixes. Um lago eutrofizado, ele vai ter um alto nível de nutrientes, pouca penetração de luz, devido a essa camada que se forma nessa película, que se forma sobre a água. As águas elas se tornam turvas, tem um alto crescimento de algas e baixa diversidade de peixes. Então essas são as referências. Muito obrigado a todos e até mais.